Vamos conversar com a Elô, gente. Deixa eu ver aqui onde a Elô está hoje. Ela está em Belém, né? Mas eu queria começar com a Elô já trazendo essa notícia, Elô, que a gente teve. Nós comentamos aqui, então, que nessa madrugada, né, Israel fez operação por terra na faixa de Gaza. De acordo com os militares, a operação foi feita para atacar posições do Hamas. A rádio controlada pelo Exército disse que foi uma ação relativamente grande. Segundo a agência Reuters, essa que é uma rádio controlada por militares, descreveu então a ação como relativamente grande. A operação foi conduzida para atacar essas posições do Hamas em Gaza. Segundo os militares, entre os alvos estão células terroristas, infraestruturas e postos de lançamento e mísseis anti-ataque. E a defesa de Israel disse, prestem atenção nisso, gente, que a operação foi feita como, abre aspas, preparação para as próximas fases de combate, fecha aspas. Após os ataques, os soldados deixaram a área e voltaram para o território israelense, fazendo cola exatamente com o que Netanyahu disse ontem no pronunciamento dele, né, Elô? Boa tarde para você. Boa tarde. Eu estou de volta em Ramallah. Eu estive em Belém essa manhã, passei a manhã toda lá, mas depois a gente conversa sobre isso. Mas essa incursão militar é muito preocupante, infelizmente já era aguardada há muitos dias, inclusive havia muita discussão dentro do governo de Israel a respeito do começo dessa operação, por que ainda não havia começado. O que se diz, a boataria no meio diplomático é que o governo dos Estados Unidos estava pedindo para que se esperasse um pouco, o governo de Israel dizendo que destruiu infraestrutura militar. Bom, a gente não sabe o que isso quer dizer, né? Porque a Gaza não tem exército. Então, que estruturas militares seriam essas? Me parece que é todo um jargão de guerra para justificar o que está acontecendo, para justificar essa matança toda que está acontecendo e essa destruição que será completa. Essa é a promessa do governo de Israel, não vai sobrar nada. Hoje, o representante da Agência da ONU para Refugiados da Palestina, o Philip Lazzarini, disse o seguinte: Gaza está se tornando o cemitério de uma população presa entre a guerra, o cerco e a privação. Privação de tudo. Os bebês, mais de 100 bebês que estão em incubadoras e que já estão ameaçados por falta de energia, agora também estão ameaçados porque não existe mais água para dar para esses recém-nascidos. Então, o que se espera é o pior possível. Não tem nenhuma outra expectativa a não ser de uma destruição total e a expulsão de todos os palestinos que estão ali na faixa de Gaza. A população aqui da Cisjordânia está apavorada porque tem certeza que quando acabar essa operação em Gaza, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, mas que certamente vai terminar com a população palestina que sobrar sendo transferida para a área do Egito, e aí a Cisjordânia se vê como alvo principal no próximo passo da anexação de território, que é o grande projeto do governo israelense. Ô Elô, aqui antes de você entrar, a gente fazia um resumo das últimas falas, de algumas vozes dissonantes, né? Ao mesmo tempo em que a gente assiste com receio, né? Essa total separação entre o chamado mundo ocidental e o que seria o mundo oriental, né? No entendimento nosso do Ocidente, enfim. Mas algumas vozes dissonantes. A gente até conversava ontem, eu conversava rapidinho com você, né? O Barack Obama, por exemplo, falou, olha, tá demais, isso aí tá, enfim, tá perigoso o que os Estados Unidos estão fazendo. Tá aqui na tela mais uma vez. Eu até fiquei naquela, será que ele está fazendo o policial bonzinho, né? Tem o bad cop e o good cop, né? O policial bom. Você disse que é um pouco mais do que isso, né? Existe um pensamento nos Estados Unidos que está vendo realmente com preocupação o que está acontecendo. Eu queria te escutar sobre isso e entender como é que você está vendo não só a situação aí em campo, se é que você está tendo condição para isso, mas de pensar um pouco mais globalmente o risco da gente ir para um confronto total, para um conflito de grandes proporções a partir da guerra aí em Gaza. Bom, você sabe que ontem teve uma reunião da direção do Hezbollah, a Jihad Islâmica e o Hamas, né? Então, sim, isso é um sinal de que pode haver um transbordamento desse conflito para uma área um pouco maior. Não sei se isso quer dizer um conflito generalizado, mas que pode haver uma ampliação desse conflito
Pode haver. Agora, eu acho assim, Rodrigo, muito difícil a gente saber com certeza o porquê de Barack Obama divulgar esse tipo de pronunciamento, né? Como eu te disse ontem, existe uma diferença entre a visão de política externa do Obama e do Biden. O Biden é como eles dizem aqui, um rock. Ele é muito mais radical nos seus posicionamentos, né, a respeito da política externa, do apoio a Israel. Eu te lembrava ontem, né, que a Obama, por exemplo, já no segundo mandato, quando ele sabia que não ia correr o risco de perder votos para se candidatar a presidente novamente, ele retomou as relações com Cuba, né? Você lembra? Ele esteve lá e começou, reabriu a embaixada. Isso tudo andou para trás depois que Trump foi eleito. Ele também, por mais que tenha desprezado um excelente acordo que o governo brasileiro, junto com o governo da Turquia, fechou com o Irã para resolver o problema do projeto nuclear iraniano, Obama desprezou esse projeto. Mas depois ele foi lá e fechou um acordo com o Irã, né? E que também foi abandonado por Donald Trump. E nada desses avanços que aconteceram no segundo mandato de Obama foram recuperados no governo de Joe Biden, né? Joe Biden manteve todas as políticas feitas por Donald Trump na área externa. Por exemplo, os acordos de Abraão, essa normalização das relações da Arábia Saudita e de outros países árabes com Israel, e então, dos Emirados Árabes, devo dizer, dos Emirados Árabes e outros países. Então, ele realmente tem uma postura muito mais belicosa, digamos assim, né, e conservadora do que o Obama. O Barack Obama, claro, depois que você assume a presidência dos Estados Unidos, existem milhões de outros fatores que determinam as políticas que serão adotadas, que não dependem exclusivamente do presidente da República. Mas se a gente pegar a origem do Obama, os pensamentos dele antes de se eleger presidente, né, ele escreveu um livro antes de concorrer à presidência chamado Sonhos do Meu Pai. E eu achei uma coisa muito interessante ali, que é a maneira como ele relacionou a situação em que vivem os negros americanos, especialmente nos bairros pobres de Chicago, de onde vem o Obama, né, onde ele morou. Ele não nasceu ali, mas ele escolheu aquela cidade para viver. E a situação dos quenianos, onde vive o outro lado da família dele. Então ele fez essa correlação entre os pobres, os oprimidos, né, as pessoas, as populações que passam dificuldade. Então eu acho que ele tem alguma visão um pouquinho mais ampla do que a gente está acostumado a ouvir dos americanos em geral, especialmente os políticos americanos, né, que acabam de passar na Câmara dos Deputados uma moção de apoio a Israel que teve uma aprovação massiva dos dois partidos, né? Então isso é um problema muito sério, isso é uma dificuldade muito grande. Agora, o que a gente está observando é um divórcio cada vez maior, e isso os palestinos falam com orgulho, um divórcio cada vez maior entre os governos dos Estados Unidos e dos países da Europa e suas populações, que têm se manifestado e que, graças às mídias sociais, têm conseguido ouvir o que diz o povo palestino. Então, existe um pouco de mudança nessa esfera, né? Perfeito. Elô, eu comentava agora, né, falei aqui errado, perdão, que você estava em Belém, na verdade a Elô está em Ramallah, como ela comentou com a gente, tem até o mapa aí, gente, mostrando exatamente onde a Elô está nesse momento, e a Elô ontem, né, você teve em Belém, né, cidade palestina localizada... Eu tive hoje de manhã, Vivi, hoje de manhã, porque a gente tem 6 horas de diferença, então eu acordo, vocês ainda nem pensaram em levantar, então eu faço muita coisa de manhã, na minha manhã daqui, e quando vocês acordam, já fui, já voltei, ontem já era hoje. Volta. Ontem para ela já era hoje. Não, agora são são 2 horas e 42 minutos lá em Ramallah, onde a Elô está. E é exatamente isso. Então, hoje de manhã, a Elô é muito rápida, né? Porque a gente já tem as imagens para mostrar. Ela esteve em Belém, cidade palestina localizada na parte central da Cisjordânia, aquela onde, segundo a Bíblia, teria nascido Jesus. E nessa cidade tem 3 campos de refugiados e a gente tem as imagens, né, Elô, que você conta pra gente como é que é a vida por lá, né, Elô? Bom, eu começo pela entrada. Vocês estão vendo aí a porta de entrada, é uma chave gigantesca, que é a chave
do símbolo de querer voltar para sua terra, para sua casa. Né? Os palestinos usam muito esse simbolismo da chave de casa, que eles exigem voltar um dia para casa. Agora, na sequência, vocês vão ver também essa imagem aí, que são vários homens, rostos de vários homens, todos eles presos políticos, inclusive esses dois que vocês vão ver agora, os dois primeiros dessa fila. O primeiro deles está preso há 30 anos por Israel. Eles são considerados, então, presos políticos e são muitos, né? Esses são só desse campo de refugiados. Alguns deles, quando são soltos, não conseguem nem voltar para o campo onde eles viviam, porque Israel manda eles para Gaza. E aí eles não podem atravessar para ver a família. Esse rapaz que vocês estão vendo agora foi o rapaz que me levou para conhecer o campo de refugiados. Ele se chama Mohamed Alassa, ele tem 33 anos, nasceu nesse campo de refugiados, que tem cerca de 5.000 pessoas. E ele nasceu lá porque a família dele foi expulsa da cidade onde morava, eles tiveram que ir. Ele está apontando aí, gente, um assentamento judeu do outro lado desse muro, que ele chama que é o muro do apartheid, que foi construído por Israel e que separou uma área que seria uma área dos palestinos. Eles cultivavam ali naquela área, ele quando era criança brincava ali naquele terreno que tem verdinho, que vocês estão vendo depois do muro, mas agora ninguém pode fazer mais nada disso, porque o campo de refugiados foi cercado, a área foi separada, esse muro está aí, não deixa ninguém passar. Então, ele diz que eles sofrem ali uma presença e uma vigilância constante. No fim do muro, vocês vão ver, lá do outro lado, tem um portãozinho azul e tem as torres de observação, que o exército, então, mantém esse pessoal sob vigilância o tempo todo. E o pior, o exército faz... vocês estão vendo ali no cantinho esquerdo, né, uma torrezinha de vigilância, aqui no lado direito tem outra. E o exército faz incursões rotineiras nesse campo de refugiados. Diz ele que essa base militar israelense que tem ali usa o campo de refugiados como área de treinamento. Ele falou para mim, eles treinam na gente, eles vêm aqui treinar as operações militares dele. Ontem à noite teve uma incursão militar nesse campo de refugiados e ele me mandou uma série de vídeos que mostram como essas invasões acontecem. Sempre de madrugada, 3, 4 horas da manhã, assim, é impossível para as pessoas dormirem, né? É uma constante preocupação. Então, eles têm os direitos humanos deles violados o tempo todo, colocam a situação da população sempre ali sob medo, e para ele não é nenhuma novidade o que está acontecendo nessas imagens que vocês estão vendo. Eles chegam lá, entram em 10, 20 casas, levam algumas pessoas presas. Agora, vou falar para você, a grande preocupação dele no momento é com a população que está em Gaza e o próximo passo dessa ofensiva militar israelense. Ele está convencido, como várias pessoas aqui da Cisjordânia com quem eu conversei, de que eles são o próximo alvo, que Israel não vai parar em Gaza, vai anexar o terreno, como eu falei agora há pouco, e depois vai avançar sobre a Cisjordânia, que já vamos combinar, né? A gente vai pela estrada. Exatamente, Rodrigo. Essas imagens que o Chico, a Vivian aqui, todos boquiabertos. Eu estava olhando aqui essas imagens, eu nunca tinha visto essas imagens, Chico. Não sei se você quer comentar com a Elo, né? Porque o Chico estava aqui, assim, a gente estava olhando. São imagens muito fortes, né? Desse apartheid mesmo, né, Chico? Todo o trabalho da Elo tem sido sensacional por isso, né? É porque ela está mostrando ali no dia a dia, no cotidiano dos palestinos, as consequências infames demais dessa guerra, né? Ela vai lá, ela vai num velório de uma família que acabou de perder um dos seus parentes. Ela mostra o muro e uma terra que era usada pelos palestinos até outro dia, agora já usada também pelos israelenses. Então, é esse tipo de cobertura que nos dá uma dimensão de vida prática.
Ó, a guerra que a gente recebe por manchetes ou por números de mortos, sim, ela está traduzindo ali no dia a dia. Olha, esse cara plantava aqui, essa família palestina plantava aqui, não pode mais plantar. Eles estão chegando, eles vão exterminar tudo em Gaza e o próximo alvo seremos nós. Eu queria aproveitar, Rodrigo e Vivian, para fazer um exercício com a Elo. A gente falou agora do Obama, da manifestação do Obama. Tem acontecido algumas manifestações de rua também nos Estados Unidos. Elo, um desgaste eleitoral, um desgaste na imagem do Biden no seu país, poderia dar uma chance mínima à paz, um cessar-fogo? Isso seria uma possibilidade? Que eu não vejo outra, né? Exatamente, Chico. Assim, a gente fica pensando o que fará com que o governo dos Estados Unidos mude de posição, o que fará com que o Biden mude de posição. Porque se o Biden mudar de posição, esse conflito está resolvido. Acaba na mesma hora. Porque se ele mudar de posição, ele vai levar junto com ele os países da Europa e acabou o apoio que o Netanyahu tem. Então, é fundamental que isso aconteça agora. É preciso que haja uma movimentação da opinião pública norte-americana gigantesca. O que aconteceu até agora ainda não é suficiente. Ontem de manhã aqui no programa, a gente viu que a opinião pública americana está virando, já está muito mais consciente da realidade em que vivem os palestinos há décadas. Se isso continuar mudando, pode ser que sim, que haja mudança de posição do Biden, mas como eu disse, tem que haver uma movimentação muito grande para afetar os projetos políticos do Partido Democrata, porque vocês vejam, é o que eu acabei de falar, a Câmara dos Deputados, que é praticamente meio a meio, né, entre democratas e republicanos, votou, poxa, com um número de votos absurdo a favor do continuado apoio a Israel. Quer dizer, eles não entendem nada, eles não veem, não percebem, não querem ver, né, como essas pessoas vivem dia sim, outro também, há anos, há décadas. Como é que você espera que uma população possa viver atrás desse muro que foi construído em 2004, sob essa vigilância do Exército, tendo suas casas invadidas a qualquer hora da madrugada, né? Sem direito a administrar sua água, sem direito a administrar sua comida? Tudo vem de Israel, porque Israel não deixa a Palestina se desenvolver. Então, realmente, assim, eu acho que é inacreditável que a gente não esteja vendo uma grita muito maior e que a gente esteja ainda hoje vendo os países, os governos dos Estados Unidos e da Europa repetirem, porque no fundo é isso, eles repetem a mentalidade colonial que lhes formou. Eles olham para o mundo assim, né? Os outros são colônias e nós temos que mandar isso tudo. É a única explicação que a gente tem para essa desumanidade que está acontecendo. Então, como me disseram várias pessoas aqui, essa luta é uma luta contra a colonização. Elo, aqui o nosso chat revoltado e muito impressionado, como o Rodrigo trouxe aqui, nós todos ficamos com as imagens que você mostrou agora, desse rapaz que você entrevistou e que flagrou essas imagens que já estão no cotidiano, pelo que você contou para a gente, né, dessas incursões terrestres de Israel no campo de refugiados. A gente está falando do campo de refugiados, gente, tá? Para deixar isso bem claro, a gente não está falando nem da faixa de Gaza, não se trata disso, a gente está falando ali dos campos de refugiados. O Enigma Hall falando aqui, estou sem palavras, a Bela falando que feio, parece um campo de concentração. E muita gente aqui comentando que o que Israel tem feito agora e faz com essas imagens que você mostrou pra gente é terrorismo. As pessoas aqui estão indignadas no nosso chat e muito surpresas, porque é o tipo de imagem que realmente a gente não está acostumado a ver. E isso, gente, faz parte do trabalho que a Elo se propôs a fazer ali. Trazer essas imagens que não são do nosso conhecimento e que a gente não vê na grande mídia. E tem uma atualização aqui também, pra gente comentar, Elo, que hospitais em Gaza estão deixando de funcionar por falta de água e combustível para geradores. Os médicos são forçados a realizar cirurgias com pouco ou nenhuma anestesia. Telefone celular e vinagre viraram insumos cirúrgicos, gente. Aqui abre aspas para a fala do diretor do Ministério da Saúde de Gaza. Não temos combustível para fazer funcionar os geradores de reserva. E isso afeta primeiramente os centros cirúrgicos, as unidades de terapia intensiva e as salas de emergência. Os médicos estão operando, gente, com telefone celular para fazer ali a iluminação e vinagre. Olha só, Elo, esse é o começo do caos e é importante a gente lembrar aqui também, gente, que
Os brasileiros seguem à espera, a coisa vai se deteriorando a cada dia, a gente ainda tem brasileiro... Bem lembrado, Vivian. Não saiu de Não saíram de lá ainda, e a cada dia a gente vê essa tragédia humana só aumentando, Elô. Pois é, agora você imagina, né? Digamos que você é o governo de Israel, você vai lá e cerca essa área por 17 anos, controla a entrada e saída de todo mundo, na verdade entrada, porque não deixa ninguém sair. Depois de fazer isso, você vai lá, declara uma guerra, corta água, luz, energia e começa a bombardear de norte a sul, porque o sul, que não deveria ser uma área segura, deixou de ser porque também é bombardeada. Como é que você chama isso? Você deixa os hospitais sem condição de funcionar. Então você fere e mata e fere um monte de gente que tem que ir para o hospital, mas você não permite que os hospitais funcionem. Se isso é de eu não sei mais o que é genocídio. Vamos procurar outra palavra no dicionário, porque para mim é só essa. Eu queria, Elô, se a gente conseguisse voltar para aquele mapa, para todo mundo entender do que nós estamos falando. A gente fica falando assim, guerra, Gaza, Israel. A Heloísa não está em Gaza. E Israel faz isso aqui que a Heloísa Vilela está mostrando para a gente na Cisjordânia, que não tem nada a ver com o Hamas. É administrada pelo grupo Fatah. Eu gosto sempre de lembrar isso, porque eu vejo algumas pessoas nas redes sociais dizendo assim, mas eles escolheram, né, ser administrados pelo Hamas, agora tem que sofrer. Olha aqui, de novo no mapa, né? A faixa de Gaza está aqui embaixo, a faixa de Gaza é administrada pelo Hamas e está sob cerco absoluto. 2 milhões de pessoas vivendo num apartheid, pior do que o apartheid, porque na África do Sul ninguém colocava avião bombardeando dentro dos bantustões ou dos guetos, né, onde vivia a população lá na África do Sul. E aqui está a Cisjordânia, administrada por um grupo que é laico, que aceita negociar, que foi para a mesa de negociação com o Clinton na época, né? E que ganhou em troca o quê? Ocupação, como a Heloísa Vilela está mostrando para a gente. Olha aqui o mapa. Jerusalém, ao norte, Ramallah, onde a Elô está agora, ela está falando com a gente de Ramallah, e um pouquinho ao sul, Belém. E eu fico espantado porque tem muitos cristãos, ou que se dizem cristãos brasileiros, e Belém é um símbolo para o cristianismo também, e estão vendo isso e acham o quê? O povo que vivia ali, que plantava suas oliveiras, você mostrou no fundo da imagem, Elô, o muro, e pelo que eu entendi, do outro lado tem uma plantação, eu acho que são oliveiras, né? Pelo que a gente conseguiu observar, que estão do lado israelense, né? Aliás, que não é lado israelense, aquilo lá pertence à Cisjordânia, é território que a ONU disse que era o Estado palestino. Israel existe porque a ONU disse... Em 47, 48, vai haver um Estado de Israel e vai haver um Estado palestino. E esse pedaço aí que nós estamos vendo agora, Elô, isso aqui pelo mapa da ONU, pertenceria a quem? A Palestina, sem dúvida alguma, Rodrigo. E aquela construção que você vê lá no fundo da imagem, aquelas casinhas brancas lá no fundo na esquerda, aquelas são casas de um assentamento judeu ilegal. Ilegal, a gente tem que dizer sempre, porque eles não têm autorização para construir esses assentamentos na Cisjordânia, como eles estão fazendo mais e mais, e só se multiplicam, e vão cercando as vilas palestinas. Então, a gente tem que explicar isso. Eles não estão ali legalmente, eles não têm o direito de fazer o que eles estão fazendo. E como dizem os palestinos toda hora, eles fazem o que querem, porque os Estados Unidos e os países da Europa dão carta branca a Israel há décadas para fazer o que quer. Né? O governo dos Estados Unidos, muitos anos atrás, ainda tinha algum tipo de pressão. Se não me engano, foi o George Bush pai, o último presidente dos Estados Unidos, que ameaçou cortar a ajuda financeira para Israel se o Estado israelense continuasse construindo assentamentos na Cisjordânia. Depois disso, acabou. Foi carta branca, faça o que quiser, e é o que eles têm feito, trazendo, e complica muito a situação política do país, porque eles trazem esses colonos, que são, em geral, radicais de extrema-direita, que deixam as suas casas e vão atacar os palestinos nas cidades. Hoje, o motorista de táxi que me levou até Belém estava me contando que quando ele volta e meia, ele é cercado de carros de colonos. Ele engata uma primeira e sai na maior velocidade, porque eles atacam, batem, roubam, né? Então, é uma situação eternamente de perigo, que eles são submetidos dia e noite. Então, não é possível que isso continue dessa maneira. O mundo tem que entender
qual é a real situação que os palestinos enfrentam há décadas. E eu estava só observando aqui, até fiquei de pé, Vivian, que eu queria mostrar aqui no muro. Esse muro aqui, né, tem vários grafites feitos pela população palestina. Um deles aponta aqui, ó, Guernica, eu estava lendo aqui enquanto a Elo falava, Guernica, que foi a cidade bombardeada, que é o quadro mais famoso do Picasso durante a Guerra Civil Espanhola, bombardeada com a ajuda dos nazistas, né? Sim. E aí vira aquele quadro que é o símbolo da destruição, da morte. O quadro do Picasso. Então eles põem lá Guernica, eu não consigo ler exatamente, e fazem uma referência à data de Guernica e mostrando que a Palestina é a Guernica do Oriente Médio, né? Um massacre. E aqui tem várias gravuras também. Eu acho que está Palestina 1947, não? Isso. Lá? Isso, acho que Guernica 1937, Palestina 1947, deve ser isso, né? A referência a esse massacre. E o mundo ocidental ficou chocado com o nazismo e com o que aconteceu na Espanha e Guernica, tem que ficar mesmo. E olha para isso aqui com naturalidade, eu não consigo entender, quer dizer, consigo, né? É a operação midiática, a operação econômica, a operação do capitalismo também. Tudo isso está em jogo, não é uma guerra religiosa. O discurso é religioso, mas a guerra é de ocupação, é colônia. Isso aqui é colônia. Isso aqui que Israel está fazendo é colonialismo. O escudo é religioso, né, Rodrigo? O escudo é religioso, mas o motivo... Acho que assim, é super importante a gente falar disso, porque se muitos países tiveram a desculpa de não ver o que estava acontecendo na Alemanha na Segunda Guerra Mundial, e até chegarem as informações e as primeiras fotografias chocantes e tal, havia essa desculpa, agora não tem desculpa nenhuma, porque esse massacre é feito aos olhos do mundo inteiro, ao vivo e a cores. Então, quem não se coloca contra essa desumanidade é conivente. E os países da Europa e os Estados Unidos são cúmplices. São cúmplices, serão cobrados na história da humanidade. E são cúmplices de imagens, como acho que a gente vai mostrar para vocês agora. Eu queria até ouvir no seu comentário, Chico, por favor, porque é exatamente a vida como ela é em Gaza. Vocês vão ver agora, então, um jornalista da Al Jazeera, Awel Al-Dadu, que perdeu toda a sua família num bombardeio israelense em Gaza. É isso, esse é o jornalista segurando seu bebê no colo, fazendo o trabalho dele, perdeu toda a família dele depois de um bombardeio de Israel em Gaza. Chico, essas imagens aí acho que ele está segurando o neto, terríveis. Porque ele já perdeu a família inteira. Ele está tentando amparar o neto dele. Mas são, entre tantas, é o Festival de Imagens Cruéis, né? O Henry Kissinger comparou a guerra de 1914... só que eram guerras até a 45, a Segunda Guerra e outras guerras que tivemos, eram guerras sem essa fartura de imagens. A gente vive agora um genocídio em tempo real, com a fartura de imagens, e mesmo assim o mundo não reage. Isso é que é mais louco. Se você tivesse em qualquer parte do mundo, nas outras duas grandes guerras, você não Perdão, teria... Chico, esse é o jornalista. Sim. Aquele outro estava segurando o bebê, provavelmente, da família dele. Não. Os dois são jornalistas. Não. Explica pra gente. Os dois. O primeiro é exatamente o que você citou. O nome dele estava certinho, aquele mesmo. Ele é chefe do escritório da Al Jazeera em Gaza. Ele se recusou a sair de Gaza e a única medida que ele tomou foi mudar a família dele do norte de Gaza para uma região mais central, quando Israel avisou que todo mundo tinha que deixar o norte de Gaza. E mesmo assim não adiantou. Foi o que ele disse ontem. Não existe lugar seguro em Gaza. Morreu a mulher, o filho que já tinha terminado o 2º grau, que estava aprendendo a ser jornalista com o pai, e a filha de 7 anos, além dessa criança que está no colo dele, que é o neto. Meu Deus. Agora, esse outro jornalista que também estava trabalhando quando soube da morte da família. Isso é em Gaza? Esse outro é em Gaza ou na Cisjordânia? Não, é Cisjordânia o outro. Esse outro é na Cisjordânia. Na Cisjordânia. Na Cisjordânia, meu Deus. Aí retira o colete dele, ó, a máquina de fotografia, porque ali ele não vai mais para seguir no trabalho. Agora, eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham que o fato dessas imagens todas estarem sendo exibidas no mundo inteiro, todo mundo está vendo o que está acontecendo e a gente continua acompanhando, né, esse genocídio. O que isso diz a respeito de nós, né, sobre a nossa humanidade? Eu acho que diz muito a respeito
daquele discurso que o Netanyahu, que a gente mostrou aqui no começo, que o Netanyahu faz e que a gente ouve muito aqui no Brasil. Eu ouço muito nas redes sociais, quando a gente põe imagens desse tipo, assim, olha, mas do outro lado são terroristas, então tem que bombardear mesmo, eles escolheram estar ali, então é a luz contra a escuridão, é a civilização contra a barbárie, justifica-se dessa forma. Uma parte do mundo ocidental acredita nisso. Agora, para mim, Elô, é um sinal evidente da crise profunda do mundo ocidental. Nós estamos numa crise profunda, e aí a gente vê essas imagens, vê o atirador lá no Maine, nos Estados Unidos, é tudo a mesma sopa, é tudo a mesma sopa. É uma crise absoluta, só que é uma crise com arma atômica, com armas automáticas na mão de civis, com um bombardeio midiático, tudo ao mesmo tempo agora, e com gente falando em nome da religião, o que não é novo no mundo em geral, tanto do lado dos islâmicos como do lado ocidental. Mas esse discurso religioso que justifica esse horror que nós estamos assistindo, né? E para completar, concordo com tudo que você falou, Rodrigo, eu acho que tem ainda a predominância midiática do discurso de Israel, sim, barra Estados Unidos. É o que prevalece ainda, Elô. Então, por mais que essas imagens comovam, se o discurso que prevalece é o do Biden e do Bibi de Israel, ajuda a eliminar muito a comoção. Porque diz, não, o que existe do outro lado é tudo terrorista. Que é uma velha imagem, que você pega lá o livro que eu recomendo, chamado Orientalismo, do Eduardo Said. Ótimo. Esse livro mostra como o Ocidente, a vida inteira, viu nós somos os civilizados, do outro lado é só terrorista. O profeta maluco, o apocalípticos, o outro, o desconhecido, é o terror. Então, é isso que ainda predomina no Ocidente. Elô, o Carlito Bezerra aqui no nosso chat, te respondendo, diz o seguinte, como diz Lênio, a humanidade é um projeto que deu errado, Elô. Eu acho que é importante também, como o Rodrigo estava mencionando a respeito do Hamas, para a gente acabar com essa história, né, de que o Hamas é um grupo terrorista que só sabe matar civis e tal. Vamos lembrar que o Hamas é uma força política que foi eleita em 2007 no voto, na urna, e não foi reconhecida como uma força política porque Estados Unidos e Israel decidiram que não era esse o grupo político que devia mandar na faixa de Gaza. Então, ao invés de trazer o Hamas para a mesa para negociar e discutir com o Hamas, não. Eles alijaram o Hamas e passaram a tratar o Hamas como um grupo terrorista. E aí vem toda a construção dessa imagem de um grupo com o qual não se pode conversar, que é igual ao Estado Islâmico, quando não é absolutamente nada disso. E assim, Israel e os Estados Unidos empurraram o Hamas, empurraram a resistência palestina para as últimas consequências, as únicas armas que eles têm. Agora é tentar fazer algum israelense de refém, foi assim que eles conseguiram soltar vários presos políticos, trocaram por um soldado, estava lá a foto de 2 rapazes que estavam presos e foram soltos naquele muro que eu mostrei para vocês, foram soltos na troca com um soldado israelense preso, né, que foi transformado em refém. Que outras armas eles têm? O mundo inteiro dá de ombros, ninguém quer saber do futuro dessa população. Então, a resistência usa as armas que tem. É isso, Elô. Eu vou te agradecer, então, sua participação. Muita gente aqui no nosso chat sempre mandando mensagens muito positivas, pedindo para você tomar cuidado e agradecendo o seu trabalho. Tem gente aqui comentando, puxa, precisa colocar essas imagens massivamente para a gente divulgar, porque a gente não vê isso na grande mídia. Então, muita gente agradecendo aqui, porque está se informando através do teu trabalho, Elô. Então, te agradeço muito. E queria só, antes de encerrar, te perguntar quais são os seus próximos passos. O que você vai fazer aí nessa tarde, vai trazer para a gente da próxima vez que a gente se encontrar por aqui? Eu não sei ainda, Vivi, porque acho que a gente vai começar a discutir os nossos planos aqui, por quanto tempo a gente fica, o que mais que a gente faz. Existe, claro, uma preocupação a respeito do aquecimento desse conflito, né? A possibilidade disso se tornar um conflito um pouco mais complicado do que já é. Então, eu não tenho plano certo ainda, vou deixar você frustrada dessa vez, viu, Vivi?